profundamente significativo. Ele se baseia num poema de Rudyard Kipling, que era o poeta do imperialismo inglês. E a ação se passa na Índia, e os mocinhos do filme são 3 soldados ingleses. Os bandidos são os indianos que estão liderando a luta pela independência. Quer dizer, era Gandhi, Nehru. Não eram eles não, tinha outros nomes, que eram apresentados como fanáticos, como os árabes estão sendo agora. Fanáticos, porque lutavam contra os ingleses. Pois bem, e o herói central, o que dá nome ao filme, era um indiano traidor, Gunga Din. Gunga Din, o sonho dele era ser soldado inglês. Soldado inglês não pode ser não, mas a gente vai lhe dar o emprego, você vai ser o fornecedor d'água. Era o aguadeiro. Então, os ingleses lá atirando contra os indianos e Gunga Din dando água a eles. E é o herói do filme. Pois bem, na hora mais importante, os indianos que estão lutando pela independência da Índia organizam uma emboscada contra o exército inglês. Gunga Din sobe na torre de um templo lá e com a corneta dá o toque de alarme e o exército inglês escapa. E agora os indianos vão e metralham Gunga Din. E a cena final é o enterro glorioso do herói Gunga Din. Então aparece Gunga Din sendo enterrado, levado no ombro de soldados ingleses, e aparece o rosto dele assim, bem grande, sorridente na tela, e ele sendo admitido como soldado e imediatamente promovido a cabo, depois de morto, coitado. E eu chorava, com pena de Gunga Din, chorando, e contra Gandhi e Nehru, tá certo? Depois é que eu comecei a pensar, e comecei a ver que eu estava errado. Mas agora, eu estou contando uma coisa do cinema dos anos 40, ou dos anos 50, por aí. Mas mais recentemente, a gente tem a versão moderna de Gunga Din, Indiana Jones. Um filme que a gente vê e se diverte, interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele está no Cairo, aí aparece um árabe, por acaso, um árabe. Parece um árabe, todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Aí Gunga Din mete a mão na cintura, Gunga Din não, Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe, em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, quando a gente começar a achar que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy, aí a dominação é facílima. Tá certo? Porque a gente já se entregou interiormente. Alguém tem que radicalizar. E eu radicalizo. Porque estão radicalizando demais para o lado de cá. Eu então radicalizo para esse outro lado, para ver se a gente chega
no meio termo decente, pelo menos. No Nordeste tem uma história que eu não sei se vocês conhecem por aqui, diz que uma mãe entusiasmada, né? No dia da parada de 7 de setembro, ela tinha um filho soldado. De repente ela começou a olhar a parada lá e ela disse, que coisa curiosa, todo mundo de passo errado e meu filho de passo certo. Todo mundo de passo errado. Pois bem, eu me sentia nessa posição incômoda. Houve um tempo que eu dizia, de hora que eu dizia, meu Deus, eu estou ficando paranoico. E é possível, só eu esteja vendo o perigo dessa coisa. Para minha alegria, estou vendo agora, e foi por isso que eu vim aqui. Eu não gosto de viajar, mas eu vim por isso. Eu digo, bom, se estão querendo ajudar na defesa da cultura brasileira, eu vou lá, eu topo. Marluce me mandou um documento de um sociólogo italiano, Domenico Di Masi, afirma textualmente, se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos, olha aquilo que eu estava dizendo, dos porta-aviões, e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo. O caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local. Isso é fundamental. Isso foi o que eu sustentei desde muito novo. Machado de Assis dizia que no Brasil existiam 2 países, o país oficial e o país real. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e grotesco. Então, ele não disse isso não, mas eu interpreto, o Brasil real é o Brasil do povo, dos despossuídos. O Brasil oficial é o Brasil dominado pelo mercado e pelo consumo. Então, se ele nascesse hoje, Machado de Assis, ele veria que a distinção continua e o país oficial está pior, mais caricato e mais grotesco que no tempo dele. Só mudou porque a gente queria ser francês no século XIX e atualmente a gente quer ser caricatamente, grotescamente americano. A cultura é o primeiro caminho para nós da nossa independência, da busca da nossa identidade, da afirmação do nosso país como uma nação verdadeira e peculiar. Vou terminar com esse texto que eu escrevi, eu acho que aí por 97, não foi? 97, foi. Quando eu e ele, Francisco Brenan, completamos 70 anos, eu escrevi esse texto para sair no jornal, a pedido do jornal. Nós dois, eu e Brenan, procurávamos escrever ou pintar, como se a sorte do nosso país dependesse do que fizéssemos. Não sendo políticos, era e é o mais que podemos fazer. Indicar com o que fazemos ou tentamos no campo da arte o caminho para uma teoria do poder, que, expressando o que nosso povo tem de melhor, esboce o contorno do mapa capaz de definir nosso país como nação. Infelizmente, o apelo contido nos meus balbucios e na obra de Brenan não está sendo ouvido. Estão aviltando o nosso povo, violando e roubando a alma e a honra do nosso país. Não importa. Fiéis ao sonho da nossa juventude, dentro das minhas medidas, venho fazendo o que posso. E ele ergueu em sua oficina um monumento imperecível, no qual as gerações que vão nos suceder poderão pelo menos enxergar a face do Brasil verdadeiro e profundo, o Brasil que poderia ter sido e que não foi.
o apoio de vocês, eu estou com alguma esperança. Nesse tempo que eu escrevi, eu estava muito sozinho. Então agora eu estou com alguma esperança. E foi por isso que eu vim. Desculpe a maneira desarrumada como eu falo e muito obrigado pela atenção com que me ouviram.